E aí, vamos lá? Então, como eu disse a vocês, essa fundação pública, ela já não se confunde com fundação privada, né? Porque a gente definiu que o que vai diferenciar é justamente o patrimônio. Então, ela é fundação pública porque é formada pelo patrimônio público. E aí, para a doutrina majoritária, que é o que vai interessar para a gente, ela pode ser constituída ou com personalidade jurídica de direito público, ou ela pode ser constituída com personalidade jurídica de direito privado. Ela não vai se confundir com fundação privada, mas ela pode ser uma fundação pública de direito público, ou então ela pode ser uma fundação pública de direito privado. Exatamente. Se essa fundação for constituída com personalidade jurídica de direito público, é autarquia. A gente chama, inclusive, de autarquia fundacional. Então, a autarquia fundacional é justamente essa fundação pública de direito público. A ideia é de que essa vai ser uma autarquia constituída com personalidade jurídica de direito público. Autarquia fundacional, fundação autárquica, dá no mesmo. Tudo que a gente aprendeu em relação às autarquias se aplica para as fundações públicas de direito público. São verdadeiras autarquias, mas são autarquias constituídas sob a forma de fundação, mas é uma entidade autárquica. Então a gente chama de autarquia fundacional porque é realmente uma autarquia constituída sob a forma de fundação. Então essa entidade autárquica, ela vai ser constituída sob a forma de fundação, mas ela é uma autarquia. Então sempre que você pensar em autarquia fundacional, vai pensar justamente nessa entidade, que é a autarquia. Ou seja, ela é criada por lei, não é autorizada por lei, ela pode se qualificar como agência executiva depois de contrato de gestão. Tudo o que a gente aprendeu para as autarquias vale para a fundação pública de direito público, ok? Agora, se essa fundação pública for constituída com personalidade jurídica de direito privado, aí ela segue um regime misto ou híbrido. Por que misto ou híbrido? Porque ela não goza das prerrogativas de Estado. Então não tem privilégio processual, não se aplicam a elas as prerrogativas do Estado, mas elas se submetem a todas as limitações impostas ao Estado. É um regime muito parecido com o regime das empresas estatais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas é um regime híbrido. Ela é uma entidade privada, então os empregados são seletistas, os contratos são privados, mas ela respeita concurso, licitação. Então, ela é uma pessoa de direito privado, mas ela tem que respeitar os princípios aplicáveis à administração. Como eu te falei, é um regime muito parecido com o regime das empresas estatais, que a gente vai conversar daqui a 1 minuto. Antes, eu quero só que você saiba que toda vez que for criada uma autarquia, a Constituição diz, o artigo 37 da Constituição, diz que a lei complementar definirá suas áreas de atuação. Ou seja, a gente sabe que quem define a finalidade da autarquia, ou da fundação pública, ou de qualquer outra entidade, quem define a finalidade dela é a lei específica ordinária que criou a entidade. Então, a lei específica da entidade, daquela que cria ou que autoriza a criação, é que vai definir qual é a finalidade dessa pessoa jurídica que está sendo criada, tá? E aí, essa lei específica vai ter que definir uma finalidade dentro daquelas finalidades autorizadas por meio de lei complementar. Isso. Cada ente federativo edita uma lei complementar dizendo para que finalidades podem ser criadas fundações no âmbito daquele ente. E aí, quando a lei específica autorizar ou criar aquela fundação, vai definir a finalidade daquela fundação dentro das áreas de atuação permitidas por meio de lei complementar. Então, a lei complementar é genérica, ela define para que áreas de atuação podem se criar fundações no âmbito de cada ente da federação, ok? Por fim, além das autarquias e além das fundações públicas, nós temos as empresas estatais. A expressão empresas estatais é uma expressão ampla, porque ela abarca
as duas empresas integrantes do Estado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso. Nós temos duas empresas integrantes da estrutura do Estado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Sempre que você ouvir empresas estatais, já sabe que essas empresas estatais podem ser empresas públicas e também essas empresas estatais podem ser sociedades de economia mista. Ambas, seja empresa pública, seja sociedade de economia mista, as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. O que significa isso, né? O que significa dizer que a empresa estatal é pessoa de direito privado? Significa que ela não goza das prerrogativas públicas. Mas a sua pergunta é, para que eu tenho duas? Se o regime delas é idêntico, para que eu tenho empresa pública ou sociedade de economia mista? Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou começar apontando as três diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Olha o combinado. A gente primeiro anota as três diferenças. Depois que a gente apontar as três diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista, tudo mais que eu disser vale para as duas, tá? Então a gente começa apontando as três diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos lá? A primeira é o capital. A primeira diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista é o capital. Na empresa pública, o capital é 100% público. Não se admite investimento, participação societária de particulares. Então, você não pode comprar ações da Caixa Econômica Federal, da empresa de Correios, elas são empresas públicas. E como empresas públicas, o capital dessas entidades é 100% do Estado, 100% público. Não se admite investimento de particulares no capital de uma empresa pública. Somente haverá participação societária de pessoas jurídicas de direito de administração pública, não só direito público, mas em entidades da administração. Então a ideia é de que a empresa pública, o capital é 100% público, mas ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Não rima. Na sociedade de economia mista, não. O nome já diz, a sociedade de economia mista, porque o capital é misto, público e privado, desde que a maioria do capital pertença ao poder público. Então, na empresa pública, o capital é 100% público, não é possível investimento de particulares. Na sociedade de economia mista, não. O capital é misto, público e privado, desde que a maioria do capital votante esteja nas mãos do Estado. Você pode comprar ações da Petrobras, do Banco do Brasil, são sociedades de economia mista, desde que o Estado possua a maioria das ações com direito a voto, né? Desde que a maioria do capital votante esteja nas mãos do Estado, é possível a composição de uma sociedade de economia mista com capital público e privado, tá? Então, essa é a primeira diferença. A segunda é a forma societária. A empresa pública, ela pode ser constituída sob qualquer forma societária admitida em direito. A sociedade de economia mista, não. Sempre será sociedade anônima, sempre SA. Então, essa é a segunda diferença. Enquanto que a empresa pública pode ser constituída sob qualquer forma societária, inclusive SA, a sociedade de economia mista é sempre SA, sempre sociedade anônima, tá? Então, na empresa pública não existe essa limitação. Qualquer forma societária pode ser utilizada para constituir uma empresa pública. Já no caso da sociedade de economia mista, ela sempre será constituída sob a forma de SA, de sociedade anônima, tá? E a terceira diferença só interessa no âmbito federal, mas interessa para a gente aqui. Diz respeito ao deslocamento de competência das ações para a Justiça Federal. Está no artigo 109, inciso 1 da Constituição. Vou explicar. O artigo 109, inciso 1 da Constituição, não precisa copiar ele não, presta atenção em mim. O artigo 109, inciso 1 da Constituição, ele diz que compete à Justiça Federal julgar as ações em que estejam no polo ativo ou passivo. A União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. Repito, de acordo com o artigo 109, inciso 1, compete à Justiça Federal
julgar as ações em que estejam no polo ativo ou passivo. A União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. Então, todas as entidades da administração direta e indireta da União deslocam a competência para a Justiça Federal, menos a sociedade de economia mista. Exatamente. Essa é a terceira diferença. As sociedades de economia mista, as empresas públicas, elas deslocam a competência das ações contra ela para a Justiça Federal. A sociedade de economia mista, não. Tá? Então, se você propuser uma ação contra a empresa de Correios, contra a Caixa Econômica Federal, a sua ação vai tramitar na Justiça Federal. Por quê? A empresa pública, ela desloca em razão da pessoa a competência das ações contra ela para a Justiça Federal. A sociedade de economia mista, não. Ações contra o Banco do Brasil, Petrobras, tramitam na Justiça Estadual. Tá? A ideia é que, se a União estiver no feito, como assistente, opoente, aí a ação vai para a Justiça Federal. Mas a sociedade de economia mista, ela, em razão da pessoa, ela não desloca a competência para a Justiça Federal. Então essa é a terceira e última diferença. A ideia de que a empresa pública desloca a competência de ações para a Justiça Federal, em razão da pessoa, e a sociedade de economia mista não. As ações propostas em face de sociedade de economia mista tramitam perante a Justiça Estadual. Claro que eu repito que, se a União tiver no feito, ela, a União, vai puxar a competência para a Justiça Federal. Ok? Vamos ver se você entendeu alguma coisa? Sim, caneta. Ó, para mim. Imagine que uma lei autorizou a criação da empresa estatal X. Então, foi criada por autorização de lei, porque a gente sabe que as empresas estatais são criadas porque a lei específica autoriza a criação. E aí, essa empresa estatal X foi criada assim: 60% do capital da União, 40% de uma empresa pública federal. Foi criada sob a forma de sociedade anônima e um servidor decidiu propor uma ação contra ela. Vamos lá, minha primeira pergunta. A empresa estatal X, ela é empresa pública ou sociedade de economia mista? Empresa pública. Isso. Quando eu digo a vocês que o capital é 100% público, leia-se, o capital é 100% do Estado. Então, todas as entidades da administração direta e indireta podem compor o capital de uma empresa pública, desde que a maioria das ações esteja nas mãos de uma entidade da administração direta. Vamos lá, vou repetir. Isso aqui é uma empresa pública. No caso da empresa pública, a maioria das ações precisa estar na mão das entidades da administração direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal. E 100% das ações devem estar nas mãos da administração pública, direta ou indireta. Então, a ideia é de que, desde que o ente federativo tenha a maioria das ações com direito a voto, outras entidades da administração indireta, inclusive as entidades da administração indireta de direito privado, podem compor o capital de uma empresa pública. Só não pode compor o capital de uma empresa pública particular. Então, a entidade privada não pode compor esse capital, mas é possível que qualquer entidade da administração pública componha o capital dessa empresa pública. Então, sim, a empresa estatal X é uma empresa pública. Pode ser SA? Claro, a gente sabe que a empresa pública pode ser constituída sob qualquer forma societária e isso abarca também a qualidade de SA, problema nenhum. E essa ação que vai ser proposta vai tramitar na Justiça do Trabalho. Isso aqui é pegadinha, né? Justiça do Trabalho foi sacanagem, com todo respeito. Mas vamos lá, o que acontece? A gente vai aprender daqui a pouquinho que os servidores das empresas estatais são empregados. Então eu coloquei essa pegadinha de propósito para você entender que quando eu digo a vocês que a ação contra a empresa pública tramita na Justiça Federal, eu estou falando de ações de natureza comum, né? Uma ação de natureza comum proposta em face de uma empresa pública, tramita na Justiça Federal. Mas, obviamente, se se tratar de matéria de justiça especializada, vai tramitar na Justiça Especializada. Então, trabalhista, eleitoral, obviamente,
quando eu digo que as empresas públicas deslocam a competência para a Justiça Federal para as ações contra ela, eu estou tratando de ações de natureza comum que vão tramitar na Justiça Federal. Ok? Ótimo. Anotadas as três diferenças, a combinação foi que tudo mais que eu dissesse valeria para as duas. E eu já tinha adiantado, só vou relembrar a vocês, as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, o que significa que elas não gozam das prerrogativas inerentes ao Estado. Já imaginou? Se a União cria o Banco do Brasil, coloca ele no mercado e dá ele imunidade tributária, o que vai acontecer? Quebrar os outros bancos. Não é a intenção do Estado. Quando o Estado cria uma empresa estatal, ele não pode dar a ela privilégios de fazenda pública para ela quebrar aqueles que brigam com ela em livre concorrência. Então não faz sentido que ela goze de prerrogativas de Estado. Por isso, essa empresa estatal, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, ela é constituída com personalidade jurídica de direito privado, sem prerrogativas públicas. Então, a princípio, essa empresa estatal segue o mesmo regime das empresas privadas. No que tange às obrigações fiscais, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às obrigações fiscais. Ou seja, elas não gozam de nenhum privilégio fiscal que não seja extensível ao setor privado. Essas entidades, elas não podem gozar de nenhum privilégio fiscal que não seja extensível ao setor privado. Claro, ela pode ter uma garantia tributária que uma empresa privada que executa a mesma atividade tenha. Então, por exemplo, essa entidade pode possuir uma isenção, porque todo mundo que exerce aquela atividade tem isenção. O que ela não pode é ter um privilégio fiscal por ser uma empresa estatal. Então, ela segue o mesmo regime das empresas privadas no que tange às obrigações fiscais. Também, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às obrigações trabalhistas. Os servidores dessas empresas estatais são empregados regidos pela CLT. Então, eles têm regime de emprego, são empregados, celebram contrato de emprego, têm FGTS, então são empregados da empresa estatal. Elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às obrigações trabalhistas. Também, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às obrigações civis e comerciais. Os contratos celebrados pelas empresas estatais não são contratos administrativos, não há cláusulas exorbitantes, não tem o poder de alteração e rescisão unilateral. As regras que a gente vai aprender para contratos administrativos com tantas prerrogativas públicas não valem para os contratos celebrados pelas empresas estatais, porque elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às suas obrigações civis, comerciais, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às obrigações trabalhistas, no que tange às obrigações fiscais e também no que tange às regras processuais. A ideia é que essas empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não possuem privilégio processual, então não tem prazo em dobro, não tem remessa necessária das decisões proferidas contra elas, nada disso. Elas seguem o regime processual que qualquer empresa privada segue, ok? Só que eu quero que você entenda uma coisa. Embora elas tenham sido criadas com personalidade jurídica e direito privado, e por isso elas não gozem das prerrogativas públicas, e isso é verdade, tá? A empresa estatal não goza das prerrogativas públicas, ela se submete a algumas limitações aplicáveis ao Estado. Isso. O que eu estou lhe dizendo é que elas não gozam das prerrogativas públicas, mas elas se sujeitam às limitações públicas, porque são os princípios aplicáveis à administração. Então, os contratos são privados, mas dependem de licitação. Os servidores são empregados, mas dependem de concurso, não podem acumular cargo nem emprego. Ou seja, a gente costuma dizer que o regime dessas empresas é um regime misto ou híbrido. Misto ou híbrido, porque o direito privado, que é da natureza jurídica dessas entidades, ele é derrogado pelos princípios aplicáveis à administração.
Então, elas seguem um regime misto ou híbrido. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas que devem se submeter às limitações públicas que decorrem dos princípios constitucionais aplicáveis à administração. Tá? Em relação aos servidores, só quero que você tome cuidado com um detalhe. Porque já caiu na prova da primeira fase de vocês. Tem uns 4 ou 5 exames. Teto remuneratório. Quando a gente for estudar o teto remuneratório, o artigo 37(11) da Constituição diz que ninguém no serviço público pode ganhar acima do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto de remuneração do serviço público. Ninguém pode ganhar acima do subsídio do ministro do STF, tá? O que acontece? Esse teto se aplica também às empresas públicas e sociedades de economia mista, salvo, e aí é que é o que me interessa, se essa empresa pública ou sociedade de economia mista não recebe dinheiro público para pagamento de pessoal ou para custeio em geral. Repito, as empresas públicas e sociedades de economia mista, a princípio, precisam respeitar o teto remuneratório para o pagamento dos seus empregados, salvo em se tratando de uma empresa estatal que não receba dinheiro público para pagamento de pessoal e nem para custeio em geral. Então, se essa empresa pública ou sociedade de economia mista, ela não recebe dinheiro público para custeio ou para pagamento de pessoal, ela pode pagar os empregados acima do teto. Exceção. Ok? Beleza. Com tudo isso entendido, as empresas estatais podem ser criadas ou para prestação de serviço público ou para a exploração de atividade econômica. Então, nós temos empresas estatais que são criadas para prestar serviço público por descentralização. O Estado descentraliza a essas entidades determinados serviços públicos. A Eletronorte, a empresa de Correios, elas atuam na prestação de serviço público por meio de descentralização. O Estado delega a essas entidades a prestação de serviço. Mas também é possível criar empresas estatais com a finalidade de explorar a atividade econômica. O Banco do Brasil, a Petrobras atuam explorando a atividade econômica de interesse do Estado. Não prestam, a princípio, serviço público, são criados para exploração de atividade econômica de interesse do Estado. Em ambos os casos, a finalidade tem que ser pública. Não se pode criar uma empresa estatal com finalidade lucrativa. Eu não estou lhe dizendo que ela não pode ter lucro. O Banco do Brasil, no ano retrasado, teve 14 bilhões de lucro declarado. Então é indiscutível que essa empresa estatal pode ter lucro. Mas o que eu estou lhe dizendo é que se houver lucro, o lucro é consequência da atividade. A empresa estatal, ela não é criada com finalidade de obtenção de lucro. Ela não pode ser criada para a obtenção de lucro. Se houver lucro, vai ser consequência da atividade que ela exerce. Ela é criada com finalidade pública. Inclusive, o artigo 173 da Constituição Federal diz que o Estado só pode explorar atividade econômica por motivo de relevante interesse coletivo ou para garantia da segurança nacional. Então, só é possível ao Estado explorar atividade econômica por motivo de relevante interesse coletivo ou então para garantia da segurança nacional. O Estado não pode explorar atividade econômica com finalidade lucrativa, tá? O Banco do Brasil, ele atua numa regulamentação interna do mercado financeiro. A criação dele se deu com essa finalidade, para que ele possa regular o mercado financeiro internamente. Essa é a atividade do Banco do Brasil, né? A Petrobras, monopólio do petróleo, que nem é monopólio mais, mas nas mãos do país, segurança nacional. Enfim, essas entidades são criadas com finalidade pública, ainda que elas explorem a atividade econômica. Teve uma questão da prova de vocês que dizia assim: atento, era uma prova de primeira fase, atento ao crescente especulação imobiliária no Brasil, o Estado decidiu criar uma empresa estatal para construir casas de alto luxo. Aí perguntava qual era o problema.
A assertiva era, não pode, porque nesse caso não está presente a fundamentação que justificaria a exploração de atividade econômica, que seria o relevante interesse coletivo ou garantia da segurança nacional. O Estado, ele não pode criar uma empresa estatal com a finalidade de obter lucro. Se tiver lucro, ele vai existir, vai ser consequência da atividade que ela exerce, ok? Se a empresa estatal atua na prestação de serviço público, o regime dela se aproxima mais do direito público, e se ela explora atividade econômica, o regime dela se aproxima mais do direito privado. Claro que você entende que o regime é híbrido, então o regime é misto, público e privado. Se ela atua na prestação de serviço público, é um regime que se aproxima mais do direito público. Então, responsabilidade civil objetiva, bens impenhoráveis, né? A ideia é de que a prestação de serviço público traz algumas normas públicas que se impõem a essas entidades. Agora, se elas atuam no mercado, aí a responsabilidade é privada, os bens são penhoráveis, o que significa dizer que o regime misto dela se aproxima ainda mais do direito privado, ok? Beleza. Essas empresas estatais, elas podem criar subsidiárias. A Constituição prevê a possibilidade de criação de empresas subsidiárias à empresa estatal. A empresa subsidiária é criada para contratar com a estatal e auxiliar ela no exercício da atividade. Então a Petrobras tem a Transpetro, que faz o transporte do petróleo, né? O Banco do Brasil, a Brasilprev, que atua na parte de previdência. Enfim, é possível criar empresas subsidiárias que vão auxiliar as atividades da empresa estatal. A Constituição diz que a criação de subsidiárias também depende de autorização por lei específica. Então, a lei específica também autoriza a criação dessas subsidiárias da empresa estatal. Aqui eu quero que você tome cuidado. O STF, ele vem dizendo o seguinte: a lei específica autoriza a criação da subsidiária, mas se a lei específica que autoriza a criação da empresa estatal, ela mesma já permitir a criação das subsidiárias, não precisa haver uma lei específica para cada subsidiária que for criada. Então, a própria lei específica que autorizou a criação da empresa estatal, ela mesma já pode prever a criação de subsidiárias. E aí, nesse caso, está suprida a necessidade legislativa. Eu não preciso de uma lei específica para cada subsidiária que for criada. Essa é a ideia. Então, a própria lei específica que autoriza a criação da empresa estatal já pode permitir a criação de subsidiárias, tá? Também, segundo ponto importante, essas empresas estatais devem ter um conselho de administração composto por, no mínimo, 7 e, no máximo, 11 membros. Então, conselho de administração de, no mínimo, 7 membros e, no máximo, 11 membros. E também uma diretoria composta por, no mínimo, 3 diretores. Então, o conselho de administração é composto por, no mínimo, 7 membros e, no máximo, 11 membros. E a diretoria, ela vai ser composta por, no mínimo, 3 diretores. Beleza. Tudo que a gente aprendeu em relação ao regime das empresas estatais é lindo, né? Eu acho bonito, mas tem uma exceção. A exceção é jurisprudencial, mas é bem manjada, cai bastante nas provas de vocês. A exceção que interessa para a gente anotar aqui é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal passou a entender que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos atua na prestação do serviço postal. O serviço postal é serviço público exclusivo de Estado e indelegável a particulares. Então, por que a empresa de Correios atua na prestação do serviço postal, que é serviço público exclusivo de Estado e indelegável a particulares? Ela goza de regime de fazenda pública. Então, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos goza de regime de fazenda pública. A ideia é de que essa empresa, ela segue todas as regras aplicáveis à fazenda pública, privilégios processuais, imunidade tributária, todos os benefícios aplicáveis às entidades públicas se estendem
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tá? Então a ideia é de que essa empresa de Correios e Telégrafos, ela goza de regime de fazenda pública, ela segue um regime público pelo fato de que ela atua na prestação de serviço público exclusivo de Estado e indelegável a particulares, que é o serviço postal, ok? Beleza. Pessoal, próximo bloco eu volto para trabalhar as entidades do terceiro setor, tá? Entidades de apoio ou entidades do terceiro setor ou entes de cooperação. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre eles. Sai daí não.